Os espíritos irmãos orientadores nos alertam que nós nunca devemos subestimar a crueldade humana. Nós vivemos em um planeta de expiação e por aqui estão reencarnados espíritos mais complexos. O trabalhador, o honesto, o correto, o criminoso, o bandido, o psicopata, aquele que ele se compraz em fazer o mal e por dentro ele ri pelas obras maléficas que ele faz. Você sabe que eu estou falando da verdade e não adianta tapar o sol com a peneira. Como encontramos espíritos bons, espíritos generosos, que acabam sendo muitas vezes sugados por esses espíritos perversos. Um espírito de má índole, um espírito que ainda precisa passar por uma grande transformação, por uma longa e trabalhosa transmutação, às vezes se observa até numa criança. Não é para odiar aquela criança, mas ter uma atenção redobrada. Você muitas vezes observa um grupo de criancinhas brincando e lá tem um menininho, uma menininha que ele vem por trás, ele dá um chute, ele dá um beliscão, ele dá uma rasteira. Eu lembro que quando eu era criança, né? E conforme eu gosto de brincar faz tempo, eu lembro. E eu lembro-me que um menino que ele estava lá em casa, nós nos cuidávamos muito dele. Ele tinha uma índole terrível, aquele menino. Ele tinha mais ou menos a faixa etária, talvez um pouco mais do que eu. E ele veio por trás do nada, absolutamente do nada, e ele me deu um pontapé, me deu um chute, mas com tamanha força que ele arremessou aquela perninha gordinha dele, que me deu um choque na cabeça e eu fiquei parado. A minha mãe estava observando e ela disse, gritou, o que é isso? E ela falava comigo e eu não conseguia responder, disse que eu fiquei pálido. E naquela época tinha-se uns meios bem convencionais, jogavam um copo d'água, uma caneca d'água, como se diz, no rosto da criatura. E ele se desmanchava em gargalhadas, porque ele praticamente me dilacerou, ele me arrebentou com um chute. Eu levei dias para me aplumar. Então você observa na tendência da criança, que se não tratada, muitas vezes vai se tornar um adulto perverso. E você encontra esses espíritos degenerados em todos os segmentos da sociedade. Ele pode continuar e não estudar e ser um analfabeto, ele pode estudar e ser um médico, um engenheiro, seja quem for. Ele vai ser um espírito degenerado se ele não conseguir ter um momento de conscientização e trabalhar pela sua melhora. Então, nunca subestime um espírito perverso. Neste inteirinho, nós vamos entrar numa outra situação, que são espíritos que têm uma sabedoria. É possível, claro que é, todos nós temos sabedoria, mas ele tem uma sabedoria distorcida. Dentro da família, quando ele observa que tem alguém carente que precisa do seu amor, ele subestima, ele espizinha, ele nega o seu amor para ver aquela pessoa rastejar atrás dele. É terrível. Então, quando a pessoa às vezes está com problema de depressão e ela precisa de atenção, aquele espírito vem e passa por cima. Não subestime a crueldade humana. Somos espíritos deficitários e alguns com grandes dívidas retroativas.
E o pior endividado é aquele que não tem consciência de suas dívidas e segue propagando o mal. Aquele que faz o mal se alegra, ri e tripudia. Eu já contei de um moço que não se podia ver televisão, noticiário perto dele, porque ele não olhava o noticiário. Ele escolhia a pior imagem para dar uma gargalhada e dizer: parece a cara do fulano, parece a cara do ciclano. Uma vez, eu já falei isso aqui nos meus vídeos, uma vez ele olhava e apareceu um carro que teve uma batida frontal horrível, aquele carro ficou todo encolhido, morreram pessoas naquele acidente. E ele deu uma risada e disse: ele parece a cara do meu pai. O pai dele era um homem elegante, um homem bonito, mas ele sentiu um prazer em dizer que aquele carro demolido era a cara do pai dele. Ali naquele dia, aquela família parece que começou a perceber, eram muito orgulhosos, mas lá no íntimo eles começaram a perceber que era um ser degenerado. E essa criatura foi até o fim da sua vida degenerado. Aliás, o fim dele, lamentavelmente, foi suicida. Foi suicida. Essa pessoa, ele tinha um grau de degeneração tão perverso que ele traía a esposa, ele trazia suas amantes em casa disfarçadamente para conhecer a esposa e os filhos. Ele era massacrante. Uma vez eu vi por incrível que pareça, eu ouvi um religioso. Num sermão ele disse assim: irmãos, vamos parar com essa coisa que todo mundo é filho de Deus, porque o que tem mais é filhos do diabo nesta terra. Não existe um momento mais oportuno para nós perceber isso agora nesse momento de pandemia, de roubo, de massacre, de sacanagem, onde aproveita-se para fazer toda sorte de maldade, para ver pessoas morrerem, para satisfazer esses egos doentios, esses egos inflamados, esses egos infectados. E muitas vezes nós ficamos nessa: não, todo mundo é bonzinho. Não é bonzinho, não. Mas todos são criação divina, todos nós somos criação divina, mas nós escolhemos o lado de que nós ficamos, nós escolhemos a quem nós servimos. E tem gente que se compraz com o mal. Ainda no vídeo de ontem eu falei de uma criatura que ela rangia os dentes e dizia: eu sou ruim. Eu sou ruim. Não se meta comigo, eu sou ruim. Isso é um ser degenerado. É um espírito que não veio aqui para ser ruim. Ele veio aqui para se massagear, para achar o seu norte. Mas é uma coisa muito forte quando não há um dispositivo, não há uma tendência da própria criatura, vai viver e vai desencarnar, às vezes extremamente idoso e maldoso. E maldoso. Não se consegue lidar com ele quando é criancinha, não consegue se lidar com ele quando é velhinho. Eu toco em asilos, agora eu estou privado por causa da pandemia, eu toco meu saxofone em asilo, eu converso com os idosos. Lá nos asilos eu encontro esses idosos que a família não suporta ele, por isso ele está lá. Ali não tem só anjinhos. Então, meus irmãos, nós, para nos proteger, vigiar e orar, porque o mal existe. Não adianta adorar a pílula, tapar o sol com a peneira e viver em extrema desgraça. Viver não, isso um dia essa criatura vai mudar, cuidado, que ele não muda e você se destrói. Vamos proteger a nós em força de extremas orações. E nunca subestime com o ser humano. Nós estamos vendo pessoas, às vezes, por uma questão de paixão, de amor, de carinho, traz alguém para dentro de casa para estrupar os próprios filhos, para assassinar pessoas dentro da sua casa. O que houve ali? Desatenção, descuido, falta de vigilância e de oração.
Quanta perversidade! Quanta perversidade! Aquela moça em São Paulo e quantos outros que por questão de herança assassinam os próprios pais, como se aquilo nunca fosse ser dela um dia. Um espírito totalmente degenerado, que não veio aqui para matar os pais, mas por algum motivo precisava se ajustar com aqueles pais. Então é muito fácil dizer, não, coitadinho, coitadinho daquele que não quer se tornar um espírito melhor. A nossa pequena palestra nesse dia é: não subestime a perversidade humana. Jesus, querida Mãe Santíssima, nossos irmãos de luz, sejam conosco hoje e sempre. Que os espíritos de luz que aqui estão conosco sempre nos protejam de sabedoria. Assim seja.